Esperar as crianças saírem. Irmãos, nós estamos finalizando hoje uma série de mensagens que nós intitulamos Jesus antes de Cristo. Essa mensagem tem esse título. O título pode parecer um pouco controverso, talvez você que esteja aqui pela primeira vez nessa série de 8 mensagens que está encerrando hoje, mas na verdade nós entendemos que a Bíblia ela não é um livro de várias histórias desconexas, um livro que conta várias histórias diferentes, mas nós entendemos que toda a Bíblia aponta para uma única história, a história de Jesus Cristo. E todos aqueles que vieram antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apontavam todas essas pessoas que nós relatamos, essas biografias que nós relatamos aqui, pelo menos parte da vida desses homens, dessas pessoas que nós estudamos ao longo dessas 8 semanas, eram sombra, como a palavra de Deus diz, daquele que haveria de vir. E a gente percorreu aí 7 histórias e estamos na nossa 8ª história. Eu, particularmente, eu confesso para os irmãos que essa série, quando eu, juntamente com o pastor Sávio, nós estávamos elaborando, planejando as séries desse ano, essa série foi uma das que me trouxe mais prazer em escrever, juntamente com o pastor Sávio. A gente trocou muita ideia sobre essa série e eu encerro esse ciclo com um coração muito grato a Deus e espero que essas mensagens estejam edificando a vida de vocês. São 8 pessoas diferentes que nós falamos, né, durante esses 2 meses. A palavra de Deus, as sombras daquilo que haveria de vir, as tipologias humanas de Jesus relatadas no Antigo Testamento, elas não se encerram nesses 8 personagens. O Antigo Testamento é riquíssimo e nós poderíamos estender essa série por mais alguns meses. E eu confesso para os irmãos que eu estou muito tentado a talvez no ano que vem fazer uma segunda parte e a gente explorar ainda mais outras pessoas do Antigo Testamento e de que forma essas pessoas apontam para Jesus. E hoje a gente vai falar sobre um camarada, uma história muito conhecida para você que é cristão ou você que tem um contexto de vida criado em alguma igreja cristã, seja ela evangélica ou até mesmo católica. Eu acredito que você já escutou essa história e talvez você que não tenha um contexto familiar cristão, talvez você conheça essa história, porque é uma das histórias mais populares da Bíblia, que é a história de Davi. A história de Davi e Golias é muito conhecida e provavelmente a grande parte, maioria das pessoas que estão aqui, mesmo aqueles que não têm um contexto cristão de ser membro de uma igreja ou já foi membro de uma igreja algum dia, já ouviu essa história. É a história de um jovem, fraco, mas que derrota um gigante, um guerreiro muito forte. Um gigante e um guerreiro muito forte em que nenhuma pessoa da época era capaz de vencer. Só que o grande segredo não é exatamente conhecer a história de Davi. O grande segredo é como nós olhamos para a história de Davi. A nossa intenção com essa série, primeiramente, foi o quê? Falar o Evangelho. O que difere a pregação cristã de qualquer outra pregação é a mensagem da cruz de Cristo. É a centralidade de Cristo na pregação, independente se ela está sendo pregada em Gênesis ou em Apocalipse. Claro que esse é o propósito principal dessa série de mensagens, dessas pregações, mas nós também temos a intenção de despertar a igreja, despertar vocês, para, se necessário, em alguns casos, mudar um paradigma de como você olha para a Bíblia. Porque é comum ouvir a história de Davi. A grande questão é como nós olhamos para a história de Davi e Golias.
Porque existem basicamente duas formas de você olhar a Bíblia. Uma delas é olhar a Bíblia simplesmente como um livro de histórias e um livro que possui bons conselhos, bons princípios, e eu, mesmo não sendo alguém necessariamente, entre aspas, religioso, alguém que confessa Cristo, alguém que frequenta uma igreja, eu adoto a palavra de Deus, que para mim é um livro e não necessariamente a palavra revelada de Deus, como um livro para aprender como educar melhor meu filho, como eu conduzir o meu casamento, como fazer negócio, porque conselhos em todas essas áreas nós encontramos na Bíblia. E existem sim pessoas que olham a Bíblia simplesmente como um manual para a vida. Não que ela não nos instrua para a vida, ela é suficiente para tudo isso. Mas a Bíblia não é só isso. Às vezes nós resumimos a Bíblia, reduzimos a Bíblia a somente um manual, um mapa para a vida. Onde eu entendo a mensagem a ser passada, tá? Por esse ponto de vista, que você olha para ela e enxerga para onde você precisa ir. O que você precisa fazer? Que decisão você precisa tomar em determinada situação que você está passando hoje na sua vida? Só que existe uma outra forma de olhar a Bíblia. É enxergar que ela é útil, ela é suficiente para me instruir para a vida, sim, mas ao mesmo tempo ela não fala sobre mim. Ela não foi escrita exatamente sobre mim, mas ela foi escrita sobre Jesus. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita exatamente sobre mim, sobre você. Ela foi escrita sobre aquilo que Deus iria fazer através de Jesus Cristo nas nossas vidas, para reconciliar com Ele o homem pecador e o universo. Então, olhando a Bíblia por esse ângulo, você pode até ficar um pouco decepcionado com isso que eu estou falando com você, com isso que eu disse. Talvez eu tenha até mesmo frustrado as suas expectativas em relação à Bíblia. Mas quando rompemos com esse olhar equivocado para a Bíblia, entendemos o Evangelho de forma muito clara e encontramos o verdadeiro sentido da vida. Todas as histórias dessa série que nós pregamos até aqui nos desperta para isso. Nos desperta a entender quem Deus é, quem nós somos e o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. A história de Davi talvez seja a história mais emblemática de todas essas 8 que nós estamos estudando ao longo desses 2 meses. Não só pela sua popularidade, mas também pelo seu apelo. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela, o texto também vai ser projetado, mas se você estiver com a sua Bíblia aí, abra, mantenha ela aberta, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 42. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel 17, versículo 42 ao 47. Se você está com a sua Bíblia aí impressa, ou no seu smartphone, no seu tablet, e se você puder também, compartilhe, caso haja alguém do seu lado que não está com a palavra de Deus em mãos, mas você pode ficar à vontade de acompanhar pela projeção. A palavra de Deus, 1 Samuel 17, a partir do 42, diz assim: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do seu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra.
Obrigado porque nós entendemos que a Bíblia é a sua palavra, e se ela é a sua palavra, o Senhor está falando. Nós estamos nos encontrando contigo quando a sua palavra ela é lida, quando ela é exposta. Portanto, Senhor Deus, nos dê um espírito de reverência nesse momento, que possamos estar atentos a ouvir a tua voz. Que nada, Senhor Deus, tenha prioridade na nossa vida nesses minutos que estaremos aqui meditando na sua palavra, a não ser ouvir a tua voz, Senhor Deus. Portanto, retira de nós toda distração, Senhor Deus, toda preocupação que não provenha do Senhor, mas que estejamos inteiros, Senhor Deus, dedicados a ouvir a tua voz. Fala, Senhor Deus, com cada um aqui, comigo e com os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Davi, para a gente entender o contexto, porque da mesma forma que a história de Davi é uma história muito popular, teve até novela um tempo atrás sobre isso, uma série, mas muitas pessoas acabaram conhecendo mais a história de Davi a partir disso. Mas o fato da história de Davi, que é mais conhecido, mais popular, é esse momento da batalha de Davi com um gigante de um povo chamado filisteu, chamado Golias. Davi, ele era filho de um homem chamado Jessé, tá? Ele era o mais jovem dos seus irmãos, e Davi também era tinha um porte físico menos avantajado. Os seus irmãos eram mais velhos, eram rapazes que foram treinados para se tornarem guerreiros, para se tornarem soldados, e eles faziam parte do povo de Israel. Nessa época, o rei de Israel se chamava Saul. Saul, ele tinha um exército preparado, bem equipado, e o contexto da época era um contexto de se alargar fronteiras, e haviam muitos conflitos. E dentre os inimigos de Israel, um dos grandes inimigos e um dos mais temidos era esse povo chamado filisteu, o povo filisteu. Só que diante desse embate de Israel e o povo filisteu não só tinha um exército muito terrível, como eles também tinham uma arma secreta. E essa arma secreta tinha um nome, e o nome dele era Golias. Era um homem que tinha mais de 2 metros de altura, ele tinha uma altura muito além dos padrões para a época, até para hoje em dia, e também uma força fora do comum. Ele era muito bem equipado e ele foi treinado desde a infância, desde a juventude, para ser um guerreiro poderoso, uma arma secreta no povo filisteu, no exército filisteu. Davi, um jovem pastor de ovelhas, ficava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos se alistaram para o exército de Saul, para o exército de Israel. Só que Deus havia escolhido Davi para uma missão. O rei Saul, ao mesmo tempo que ele foi ungido por Deus para ser rei de Israel, ele, em dado momento da sua vida, ele desobedece a Deus. O herdeiro natural do trono de Israel, o sucessor de Saul, deveria ser o seu filho mais velho, Jonatas. Porém, Deus intervém na história e contraria a lógica, a ordem humana do sucessor natural do trono de Israel e escolhe Davi para ser. Embora as características de Davi contrariassem toda a lógica humana, todas as características humanas para um rei de Israel. Muitas vezes, naquele contexto, quem se assentava o trono eram homens que se destacavam, inclusive, nas batalhas. E como se projetar um guerreiro em um jovem ruivo, de porte físico não muito avantajado, ainda mais se comparando aos seus próprios irmãos de casa? Então, até mesmo se acreditasse na época que o herdeiro do trono de Saul não viria da casa de Saul, viria da casa de Jessé, que era o pai de Davi, ele tinha outros irmãos que, para os padrões humanos, estavam bem à frente dele. Mas Deus escolhe Davi. E esse momento em que o povo de Israel ele é desafiado, é um momento muito delicado. E é delicado não simplesmente porque o exército filisteu era muito poderoso. É porque essa arma secreta do povo filisteu lança um desafio sobre a nação de Israel. Ele fala o seguinte: eu estou desafiando vocês para um duelo, um mano a mano. Quem vai brigar comigo? Os exércitos não precisam se degladiar. Eu quero só um contra mim.
quem perder essa batalha se torna escravo do outro. Ou seja, Saul, pega aí seu exército da sua nação, de Israel, manda um camarada para me enfrentar. Se ele me ganhar, meu povo, o povo filisteu, vai se tornar seu escravo. Mas se eu ganhar esse camarada, a nação de Israel vai ser escrava do povo filisteu. Diante desse desafio, e Golias, ele zombava da nação de Israel. E ele fazia isso com muita certeza, porque ele sabia que no exército de Israel não havia ninguém capaz de vencê-lo. Não havia ninguém capaz de derrotá-lo. E o povo de Israel sabia que precisava fazer alguma coisa, só que não sabia o que fazer. Porque se olhava para o exército, por melhores que fossem as armas do povo de Israel, por mais treinados que fossem os soldados de Israel, os soldados de Saul, ninguém chegava perto a Golias. Ninguém se comparava a Golias. Nem o melhor guerreiro de Saul seria capaz de vencer Golias. Então Davi, que vai lá levar a marmita dos seus irmãos, o texto fala disso, ele vai lá, né, levar uma marmitinha para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. O pai de Davi, Jessé, falou assim, ó, já deu comida aí para as ovelhas, para o rebanho? Beleza, agora sua mãe fez a marmitinha, leva para os seus irmãos que eles estão com fome lá, né? O China Box não está entregando, que lá o bicho está pegando, no campo de guerra, não entrega, nem a moça da quentinha, então vai ter que levar a marmita de casa. A crise está grande, Saul cortou o ticket de refeição da galera, tem que levar a marmita de casa. E Davi vai lá levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele vê esse cenário. Ele vê um cenário onde a sua nação está sendo desafiada por um guerreiro filisteu. Então, Davi, ele tem uma atitude kamikaze aos olhos humanos. Davi, ele se oferece para lutar. Aí você olha o seguinte, você olha aquele monte de camarada forte, bem treinado, todo mundo com medo, todo mundo tremendo no seu cantinho, ninguém se desafiando a enfrentar, e chega um garoto, franzino, ruivinho, né? Criado novo Maltini, né? Cadê Maia? Tá lá atrás. Criado novo Maltini, e é desafiado. E ele fala o seguinte, eu vou lutar. Aí todo mundo, você tá brincadeira, o irmão dele começa a caçoar dele, você tá maluco? Eu sou muito mais forte que você, eu sou muito mais preparado que você, eu não tenho coragem, você vai fazer lá o quê, cara? Você quer morrer? E ele começa a falar e isso chega até Saul. Aí Saul, ele tem uma atitude parecida com a que o Filipão teve na última Copa. Todo mundo estava reclamando do Fred, não estava fazendo gol. Só que olhava para o banco, tinha um Jô. Só tem tu, vai tu mesmo. Aí no jogo, no 7-1, ele botou quem? Botou o Jô no ataque. Era o substituto que tinha. Saul, ele estava na mesma situação que o Filipão estava na Copa. Quando o titular não está dando conta, mesmo que o do banco seja muito pior, vai... Meu irmão, é o que tem para hoje. A história conta, o texto vai dizer que Saul pega a sua própria túnica, pega uma armadura e veste em Davi. Sabe o que acontece? Davi não consegue sair do lugar. Ele não aguentava nem andar com a armadura de um soldado. Quanto mais lutar contra o gigante. Todos os outros guerreiros do exército de Saul tinham capacidade não somente de andar com a sua armadura, como habilidade para lutar com essa armadura. Só que Davi não consegue nem sair do lugar. Aí a atitude kamikaze mais maluca ainda. Aí Davi tira a armadura, né? Fica só com a sua roupa normal e vai pegar as suas próprias armas. E quais são as armas de Davi? 5 pedras e um estilingue para derrotar um gigante com espada, com lança, com dardo. E vai de cara limpa, de peito aberto. Davi ser o guerreiro que ia vencer Golias era algo tão absurdo que somente uma atitude de desespero o rei poderia delegar isso a ele. Então nós vemos o nível de desespero, de absurdo em que o povo se encontrava. Talvez o povo não depositou fé em Davi. Deixou ele ir porque não tinha o que fazer.
mas eles não sabiam que Davi era a única esperança de vitória daquele povo. E a história continua. E o texto que nós lemos, ele fala do momento em que Davi fica de frente com Golias. Na hora do encontro. Como que era o cenário? Eram duas colinas e um vale no meio. Em uma colina, o exército de Israel. Na outra colina, no alto da outra colina, o exército filisteu. E o campo de batalha era o vale. Davi desce para o vale. Golias desce para o vale. Nesse momento, Golias desafia e zomba de Davi. Porque ele esperava o seguinte: o mais forte guerreiro de Saul, eu acabo com ele em 1 minuto, finalizo rápido. Era a sensação que as pessoas tinham quando Anderson Silva lutava alguma coisa. Até pouco tempo, John Jones, não tinha adversário. O cara entrava tranquilo. Só que ele espera o seguinte: vai ser fácil essa batalha. Mas o que Golias esperava? Chegar lá e encontrar um guerreiro que, comparado a ele, é muito mais fraco que ele, porém, alguém forte, bem equipado, bem armado, que saiba lutar, que desse um mínimo de trabalho, que fosse pelo menos para o segundo round. Só que quando ele olha, ele vê Davi. Aí ele começa a zombar. As armas de Davi, inclusive, foram vistas com desprezo por Golias. No versículo 43 vai dizer: disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Mas Davi, diante desse escárnio de Golias, ele apresenta para Golias quais eram as suas verdadeiras armas. Versículo 45 ele vai dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com a espada, contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem você desafiou. Davi, ele fala quais eram as suas verdadeiras armas. As armas de Davi não eram as 5 pedras, não era o estilingue. A verdadeira arma de Davi era aquele quem estava capacitando Davi a lutar aquela guerra. Porque Davi sabia que aquela guerra também não se tratava simplesmente de uma guerra humana, uma guerra entre um menino e um gigante, entre 2 exércitos, mas era uma luta do povo de Deus contra um povo que desafiou o povo de Deus. E a confiança de Davi era tanta que ele não somente fala quais eram suas verdadeiras armas, como ele fala o resultado daquela batalha. No versículo 46, Davi vai dizer: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. A confiança de Davi não era a sua própria força. Se ele olhasse para a sua própria força, Davi não era louco para imaginar que humanamente ele era capaz de vencer o gigante. Ele sabia que ele não era capaz. Mas a sua confiança não vinha da sua própria força, nem mesmo das suas armas, porque ele estava diante não só de alguém mais forte que ele, mas alguém mais bem equipado que ele. A confiança de Davi não estava nas suas habilidades, embora ele convencendo Saul, ele fale de algumas situações que ele teve que lutar contra animais ferozes para proteger as ovelhas do seu pai. Ele sabia que isso não se comparava, ele não teve o treinamento que Saul teve, que Golias teve, nem mesmo seus irmãos que faziam parte do exército de Saul tiveram para lutar com o gigante. Então, a confiança de Davi não estava nas suas habilidades, não estava nas suas armas, nem na sua própria força. Mas a confiança estava em Deus, porque ele sabia que Deus nunca perde uma batalha, que o Deus a que ele servia nunca perde uma batalha, e que a batalha que ele estava lutando era uma batalha vinda de Deus, não era uma batalha dele. Então, conta a história, o relato bíblico, de que o fato ocorre da seguinte forma, talvez muitos conheçam. Davi, ele pega uma das pedras, bota no seu estilingue, e com um tiro certeiro acerta a testa do gigante, Golias. A palavra de Deus diz que a pedra chega a cravar na testa, entre os olhos de Golias, e Golias cai no chão. Aí você pode pensar, como que Golias, com que arma, o que matou Golias? Você fala, uma pedra. Não, ele cai ao chão e o texto diz que ele, com um punhal, ele termina de matar o gigante, que cai desacordado e arranca a sua cabeça. Então, na verdade, ele morre com o punhal.
tá? A pedrada derruba o gigante. Ele vai e finaliza. Agora, a gente entendendo toda essa história de Davi, voltando ao que a gente falou lá no início, quando a gente olha para esse texto sem mudar o nosso paradigma de como nós olhamos a Bíblia, ou melhor, quando nós temos um paradigma distorcido de como de fato a Bíblia é, a nossa tendência, quando a gente olha a Bíblia só como um manual de vida, nós temos a tendência de nos colocar no lugar de Davi e colocar no lugar de Golias os nossos problemas cotidianos. Talvez a sua falta de emprego, o corte no salário que você recebeu, talvez você que seja funcionário do Estado, o que os últimos governadores fizeram e você está pagando a conta de anos de corrupção, você vê sendo impune, então o grande desafio para você pode ser esse. Talvez problemas no seu casamento, amigos te traíram, problema na criação dos seus filhos, e você projeta em você a figura de Davi e projeta em Golias todos esses seus gigantes, todos esses desafios que você está enfrentando. Talvez você enxergue o Golias como uma crise, uma doença, e você vai pensar, eu sou Davi e esse é meu gigante Golias. Eu preciso pegar as minhas 5 pedras e descobrir como vencer esse Golias. E com o poder de Deus, eu vou superar esse gigante. Mas essa visão equivocada sobre a Bíblia pode nos levar ao desespero e até mesmo à escravidão. Porque o que pode acontecer quando essas pedras se perdem? O que pode acontecer quando nós erramos o alvo? Quando o nosso tiro não é tão certeiro como o tiro de Davi? Ou quando a gente até consegue derrubar o gigante, mas nós não temos o punhal na mão para finalizar o gigante, para terminar de resolver o problema. O que acontece quando você lança as 5 pedras e erra as 5 pedras? O que acontece que quando você, mesmo com toda a sua força, com toda a sua energia, você não consegue matar o gigante? Talvez a diferença sua entre o gigante que você está enfrentando na sua vida não seja tão grande como a diferença entre Davi e Golias. E você acha o seguinte, se Davi conseguiu com esse gigante que era tão superior a ele, para mim é mais fácil ainda, porque o gigante, comparado a mim, é só um pouquinho maior. Eu vou ter muito menos esforço para vencer ele. Eu tenho as armas suficientes para superar isso. Mas só que às vezes as nossas pedras falham, a nossa força falha, a nossa mira falha, a nossa habilidade falha. Quando isso ocorre, vem a vergonha. Quando isso ocorre, vem a decepção, a culpa, o remorso, a sensação de que servir a Deus não vale a pena, que isso não funciona. Aquela sensação de frustração que Deus nos traiu. E tudo isso acontece não porque Deus te traiu ou porque Deus falhou em você, mas porque você teve um olhar equivocado sobre a Bíblia e você se via em Davi. A história de Davi e Golias é o que está ilustrado no livro de Colossenses como a sombra daquilo que ainda está por vir, onde Cristo é a essência da história e Davi e Golias são a sombra desse Cristo que haveria de vir. A história de Davi e Golias, ela é real. Esse fato aconteceu, mas através dela, Deus estava falando para nós e para o povo de Israel sobre um Salvador que haveria de vir para matar o gigante do pecado e da morte de uma vez por todas. Deus estava falando que muitos anos mais tarde enviaria para o seu povo um outro jovem herói para lutar por eles e salvá-los. Mas esse herói lutaria a maior batalha que o mundo já conheceu. E o que devemos concluir definitivamente é que quando lemos ou ouvimos a história de Davi e de Golias, é que nós não somos Davi. Mas Davi é uma representação de Jesus. Que na verdade nós somos o exército de Israel. Diante do pecado e da morte,
nós nos encontramos numa situação de incapacidade. Por melhor que você seja, por mais habilidoso que você seja, nós nos encontramos numa situação de incapacidade, de impotência, como todo o exército de Saul, de Israel, que ficou no canto, com medo, tremendo, sem saber o que fazer. E que o grande gigante, por maior que sejam os seus problemas, e que por mais que Deus, ele se comprometa em te abençoar na resolução dos seus problemas, o maior desafio, o maior gigante que nós temos para vencer, é aquele gigante que nós não temos, que não existem armas humanas para se vencer, que é o gigante do pecado e da morte. Que o Golias, por mais desesperador que seja um pai de família estar desempregado, por mais desesperador que seja uma crise no casamento, por mais desesperador que seja o diagnóstico de uma doença terrível como câncer, por exemplo, nada disso se compara ao gigante do pecado e da morte que está diante de todo o homem, de toda mulher, de todo mundo que nasce, porque nós nascemos em pecados e condenados à morte eterna por causa desse gigante. O exército de Israel estava condenado à escravidão, caso não vencesse o gigante. Só que se eles usassem as próprias armas, eles se tornariam escravos. Nós nascemos condenados à escravidão do pecado. E se a gente tentar usar, se nós tentarmos usar as nossas próprias armas, as nossas boas ações, a nossa boa conduta, para vencer o pecado, a gente pode até ter um certo sucesso durante algum tempo, mas a gente não vai conseguir superar esse gigante. Eu não estou falando que as boas obras não fazem parte da vida cristã. O que eu estou falando é que as boas obras são resultado. Caráter transformado não garante você a salvação. Caráter transformado é resultado da salvação que Deus produziu em você, da vitória que Cristo teve por você na cruz, diante do gigante, do pecado e da morte. Eu e você, meus irmãos, somos, na verdade, representados nessa história não como Davi. Somos representados como o povo de Israel, que apesar de todas as qualidades, estamos no nosso cantinho, sem saber o que fazer, com medo. Só que a mesma boa notícia que veio para a nação de Israel, que foi a vinda de Davi, mesmo que desacreditado, sem nenhum atributo humano, nós estamos acuados diante do gigante e vem um Davi melhor e verdadeiro, vem Jesus para lutar a batalha por nós. Alguém que também nasceu em um contexto de desprezo, nasceu em meio à pobreza, nasceu em uma manjedoura. Alguém que também passou por vergonha, que morreu de forma vergonhosa, que foi zombado. Jesus foi zombado no seu caminho para a cruz. Davi também foi zombado no seu caminho para essa batalha. Só que a batalha que Jesus venceu por nós, ela não foi no vale onde estava Davi e Golias, mas foi no alto do Calvário, enfrentando a morte, a cruz, a nudez, a vergonha. Meus irmãos, nós precisamos olhar para essa história e entender que Jesus é a nossa vitória. Então, quando nós lemos a história de Davi e de Golias, não vemos nós mesmos vencendo um gigante, mas vemos Deus trazendo provisão para nós em Cristo, e Cristo trazendo a vitória para nós. Assim como a vitória de Davi trouxe liberdade ao povo de Israel, a vitória de Jesus traz liberdade para nós. A vitória de Jesus é a nossa vitória, mas quem luta essa batalha por nós não somos nós mesmos. A batalha diante do pecado, diante da morte, ela é vencida por Jesus Cristo. Portanto, não há salvação se não for em Cristo. Não havia salvação para o povo de Israel, a não ser através da vitória que Davi teria. Não há salvação, não há vitória sobre a morte eterna se não for através de Jesus Cristo. Você pode ser o melhor do seu tempo, assim como existiam homens super preparados naquela época, mas a vitória não era capaz de vir através de nenhum deles, a não ser por aquele que foi escolhido por Deus para essa tarefa.
Quando entendemos isso, nós estamos livres para adorar e reverenciar Jesus, porque Ele venceu o gigante por nós, porque temos o vencedor que derrotou o gigante por nós, que Deus tem feito por nós em Jesus Cristo, que Deus cumpriu o Evangelho por nós. E se a gente olhar para Davi e Jesus, nós vamos ver, Jesus ele foi conhecido como raiz de Davi. Nós vamos ver que tudo na vida de Davi apontava para a vida de Jesus. Davi foi considerado sem importância para ocasiões especiais. Jesus Cristo foi desprezado pelos homens, que não fizeram dele caso algum. Está lá em Isaías 53. Davi foi ungido por ordem de Deus. Jesus Cristo foi ungido também por ordem de Deus. Davi enfrentou o gigante Golias, que desafiou o povo de Deus, tomou 5 pedras e usando uma só venceu o gigante. Jesus enfrentou o gigante Satanás, tendo à sua disposição 5 livros do Pentateuco, quando ele foi tentado no deserto. Mas ele usa apenas um para vencer Satanás, ele usa um texto de Deuteronômio. E o diabo é vencido no deserto. Davi era pastor de ovelhas. Jesus é o bom pastor, o sumo sacerdote. Portanto, meus irmãos, olhando para todas essas características, para tudo isso que a Bíblia nos aponta acerca de Jesus Cristo, por mais que a história de Davi possa nos inspirar a buscar forças em Deus para superar as nossas dificuldades, eu não estou falando que essa história não possa ser um combustível, um alimento para nos ajudar, mas nós não podemos ter a pretensão de nos projetar em Davi. Nós precisamos ter uma noção clara de quem nós somos, daquilo que Jesus fez e de quem Deus é, e de quem é o nosso maior inimigo. E olhando para a história de Davi, nós enxergamos isso. Nós nos vemos no exército, no povo de Israel, nós vemos o grande gigante das nossas vidas e vemos o nosso verdadeiro herói. O ser humano, ele tem essa tendência de querer ser o seu próprio herói, o seu próprio salvador. Nós desejamos, por mais que a gente se torne religioso, mas a gente sempre vai desejar ser o nosso próprio salvador. A gente sempre vai querer, de alguma forma, através dos nossos próprios méritos, merecer algo que Deus tem para nos dar. Mas o que eu quero te falar, que nós, na vitória contra o pecado e contra a morte, nós não temos mérito algum, porque a batalha, quem luta por nós é Jesus. E nós somos vitoriosos quando nós estamos em Cristo. Então eu gostaria de dizer que a forma como nós tomamos posse dessa vitória de Cristo por nós é depositando a nossa confiança em Cristo, tendo Ele como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Entendendo que reverenciar Cristo como Senhor das nossas vidas é obedecer e confiar nele a despeito das circunstâncias e das suas convicções pessoais. É entender que reverenciar Cristo é muito mais do que vir à igreja domingo, isso faz parte sim, mas é viver para Cristo, obedecendo a Ele e a sua palavra, e confiando naquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele fez por mim, na sua obra redentora. A vitória de Davi fez dele rei sobre o povo. Nós reconhecemos a vitória de Cristo por nós quando vivemos também como seu povo, como povo de Deus. Por isso que Deus nos faz igreja, por isso que Deus nos chama para ser uma comunidade, para ser uma igreja, um povo separado, escolhido para si, assim como a nação de Israel era um povo. Quando entendemos que devemos viver para Ele, fazer dele Senhor da nossa vida, obedecer a sua palavra e ser de fato parte do seu corpo, é ter comunhão, trabalhar, entender que isso deve ser a prioridade da nossa vida. Mas quando achamos que nós somos Davi e que o gigante é a sua dificuldade momentânea, estamos reduzindo o evangelho e confiando nas nossas próprias armas. E nós nos frustramos quando o resultado não vai exatamente como nós achamos que deveria vir. Mudamos a ordem dos nossos problemas e as prioridades da nossa vida. Eu não estou falando que Deus ele não vai te dar escape, que Ele vai te dar solução, que Ele vai te iluminar para resolver o problema que você está atravessando hoje. O que eu estou querendo te dizer é que o maior problema da sua vida não é o problema momentâneo que você está passando, por maior que ele seja. Eu estou te falando que
Se você acha a batalha que você está atravessando hoje, que seja o desemprego, crise, seja lá o que for, ela não é nada comparada à grande batalha que você tem, e talvez você não saiba que você tem, porque o Evangelho é uma boa notícia por uma má notícia. A má notícia é que nós somos escravos do pecado, e como escravos do pecado, nós morreremos eternamente, estamos separados de Deus, mas tem um Salvador, tem um Davi, melhor e verdadeiro, cuja vitória do seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para fazer isso, a sua vitória foi a nossa vitória. Irmãos, nós estamos encerrando aqui não somente essa pregação, mas uma série que tem como propósito não simplesmente te ensinar uma série de histórias fascinantes da Bíblia. A história de José eu acho fantástica, a história de Davi ela é fantástica. A gente não quer aqui falar da história de homens fantásticos e fascinantes, mas a nossa intenção é lhe apresentar o Evangelho e talvez mudar a forma como você enxerga a Bíblia, e a forma como você se enxerga e enxerga Deus. Entender que toda a Bíblia aponta somente para uma pessoa, Jesus, e não para nós. E a nossa vitória é estar em Cristo. Que a Bíblia não é somente um mapa para as respostas da nossa vida cotidiana, mas ela é a palavra de Deus que nos apresenta a cruz. Fala quem nós somos, qual é o nosso grande inimigo, para onde nós vamos quando estamos em Cristo e para onde nós vamos quando nós não estamos em Cristo. Nesse momento eu vou pedir para diminuir a luz, a gente vai passar o vídeo que a gente usou como introdução dessa série. Enquanto esse vídeo vai ser passado, convido o Ministério da Música para vir à frente. Logo assim que encerrar esse vídeo, nós estaremos orando, e eu gostaria de estar concluindo isso com vocês. Já vai se posicionando. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.
teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor, porque a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. De adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Irmãos, a gente encerra não só uma série de mensagens, mas a proposta de olharmos para toda a Bíblia e entendermos que qual é realmente a nossa condição diante de Deus, diante do pecado, e olhando especificamente para
história de Davi, nós vemos que uma atitude heróica de alguém que humanamente não tinha condições de vencer aquela batalha, se arrisca a própria vida para dar liberdade ao seu povo. Uma batalha que nem ele mesmo estava no campo. Ele mesmo não tinha sido desafiado. E quando a gente enxerga para essa história, olha para essa história e vê quão fascinante que ela é, nós precisamos olhar para a história de Jesus e entender que nós também estávamos no campo de batalha. Jesus mesmo sem ter culpa, sem ser uma guerra que era sua, porque Jesus ele não pecou, então ele não precisava lutar contra o pecado, mas ele arrisca a sua própria vida, ele coloca a sua própria vida. Deus ele é o ofertante, assim como ele chama Davi, ele chama Jesus, ele doa Jesus para batalhar por nós e vencer a luta que nós não somos capazes de vencer. Só que diferente de Davi, ele sofre e morre em nosso lugar. Só que a vitória do nosso melhor e verdadeiro Davi, o nosso verdadeiro herói, não consiste na pedrada na testa do gigante, mas na ressurreição de Jesus Cristo, no terceiro dia, provando que ele é o Filho de Deus, que haveria de vir para vencer a morte. E hoje a mensagem que eu deixo para você aqui é que, se por acaso você ainda não conhecia a mensagem do Evangelho, ou o Evangelho que você conhecia é uma mensagem um pouco ou bem diferente disso que foi apresentado hoje e no decorrer dessas 8 semanas, eu gostaria de falar para você que há uma solução. Há alguém que lutou por você e já venceu a maior batalha que você tem diante de você, que é a batalha contra o pecado e contra a morte eterna. Talvez você nem soubesse dessa realidade, mas você vive, você nasceu nessa realidade. E para nós outros que já somos cristãos, que já caminhamos com Jesus, o meu encorajamento é que você olhe para a palavra de Deus, olhe para a história de Davi, olhe para a história de Abel, olhe para a história de José, olhe para a providência de Deus na vida de Ruth através de Boaz, como nós vimos na semana passada, e entenda o quanto nós somos devedores a esse Deus. Não somos devedores de uma forma que podemos ou compensar aquilo que Ele fez por nós, mas somos devedores por tudo aquilo que Ele fez, e a única atitude digna que nós temos diante de Deus, baseado na batalha que Deus venceu por nós, é viver para a glória dEle, é viver em obediência a Ele, em serviço a Ele, em devoção a Ele, é fazer Cristo Senhor sobre todas as coisas em nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos o outro, na forma como nós enxergamos o outro. O Evangelho que diz que ser cristão é o doar outra face, é abrir mão em favor do outro, em fazer pelo outro e viver para Deus. Esse é o meu encorajamento para vocês. Por isso eu gostaria de orar nesse momento. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos hoje, por tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando em todo esse tempo e de forma mais específica nessas 8 semanas que nós tivemos essa série. Te agradecemos, Senhor Deus, pela iluminação que o Senhor traz à tua igreja, Senhor Deus, para compreender a tua palavra. Que tudo que foi dito aqui, não só hoje, mas que tem se repetido aos domingos, durante as semanas, nos nossos grupos pequenos, que isso venha incomodar, Senhor Deus, as nossas vidas. Que isso venha nos despertar a viver uma vida cristã autêntica, Senhor Deus. E que não venhamos viver com uma máscara de religiosidade, mas que possamos ter uma autenticidade no caminhar contigo. E que tudo que foi dito aqui, Senhor Deus, acerca do teu evangelho possa produzir fruto na vida daqueles que ainda não creem. Que o Senhor mesmo possa fazer a obra, abrindo corações e mentes e transformando vidas, Senhor Deus, pelo poder que está na tua palavra. Que seja o teu Espírito a convencer essas pessoas. Fala, Senhor Deus, com a tua igreja, fala com cada um de nós aqui. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, melhores do que a forma como nós entramos. Que o Evangelho possa surtir frutos, Senhor Deus, na vida de cada um aqui, do mais jovem até o mais velho.
Que a sua palavra continue falando ao meu coração e continue falando ao coração dos meus irmãos. E que sejamos renovados, Senhor Deus, pela sua palavra. Que o Senhor também nos auxilie, seja o nosso ajudador diante dos desafios que nós temos, dos gigantes que nós temos, mas que gigante nenhum, dificuldade nenhuma, seja ela de qual ordem for, tire o nosso foco do verdadeiro gigante que já foi vencido pelo Senhor, e entender que por maior que seja a crise, por maior que seja o problema que eu esteja atravessando, a minha prioridade, Senhor Deus, é viver para a Tua glória, é servir ao Senhor, é viver de acordo com a Tua palavra, é me entregar diariamente ao Senhor, e sabendo que quando eu faço isso, o Senhor cuida de todas as outras coisas, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos ajuda, Senhor Deus, a suportar e a superar qualquer dificuldade, qualquer crise que venha até nós. Que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo Filho, e as doces consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós aqui, e repouse também sobre o teu povo espalhado por toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos, amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Eu queria fazer alguns avisos bem rápidos.